Você já parou para pensar no que acontece nos minutos seguintes depois que você recebe a comunhão? Aqueles primeiros instantes, quando Jesus está presente dentro de você de forma plena, viva, real. O que você faz? Para onde vai sua mente? Suas mãos? Seu coração? Talvez você nunca tenha pensado nisso com profundidade. Talvez ache que basta comungar com fé e pronto, a missão está cumprida. Mas hoje, você vai descobrir algo que pouquíssimas pessoas sabem e que pode mudar completamente a forma como você vive sua espiritualidade. Padre Pio de Pietrelcina, o santo dos estigmas, o homem que carregou as chagas de Cristo em seu próprio corpo, teve uma visão tão aterradora que o deixou em silêncio absoluto por dias. Não foi uma visão do céu. Não foi um êxtase místico de luz e glória. Foi uma visão do inferno. E começou com algo aparentemente simples, uma comunhão feita de forma profana. O que ele viu foi tão perturbador, tão dilacerante, que seus olhos ficaram perdidos no vazio por horas, como se carregasse um peso impossível de suportar sozinho. E quando finalmente decidiu revelar, suas palavras cortaram como espada. O que você faz depois de comungar define quem você é diante do céu. Se você quer descobrir o que Padre Pio viu, se quer entender por que essa visão abalou até mesmo um santo acostumado com fenômenos sobrenaturais, e se quer saber exatamente o que nunca deve ser feito após receber a Eucaristia, então fique até o final deste vídeo. Porque a revelação mais importante está guardada para os últimos minutos, e ela pode ser exatamente o que faltava para transformar sua vida espiritual. Antes de continuarmos, eu preciso do seu apoio. Se você acredita na força dos ensinamentos de Padre Pio, escreva nos comentários agora: Senhor, ensina-me a te receber com reverência. Essa frase simples é um compromisso, um pacto entre você e Deus. E ao escrevê-la, você já está abrindo seu coração para o que vem a seguir. Agora deixe eu te contar como tudo começou. Era uma madrugada fria, muito fria, no convento de San Giovanni Rotondo. As pedras antigas da igreja pareciam sugar toda a umidade do inverno italiano. E o silêncio tinha um peso quase sagrado, como se o próprio ar estivesse em oração. Por volta das 4 da manhã, alguns fiéis já estavam ajoelhados nos bancos de madeira, esperando ansiosos pela Santa Missa celebrada por Padre Pio. Aquele não era um momento comum. Para quem já tinha assistido, era impossível descrever com palavras. Durante a consagração, algo acontecia. Era como se o céu descesse até o altar, como se o tempo parasse, como se, por um breve instante, a eternidade tocasse a terra. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Padre Pio apareceu na sacristia com um rosto mais pálido que o normal. Seus passos, geralmente firmes apesar da dor constante dos estigmas, pareciam arrastar um peso invisível. Os frades que o ajudavam a paramentar notaram imediatamente. Algo tinha acontecido durante a noite, algo que ninguém conseguia decifrar apenas olhando. Ele vestiu os paramentos litúrgicos em completo silêncio. Normalmente, mesmo em sua reserva natural, trocava algumas palavras com os irmãos. Mas naquela manhã, nada. Apenas um olhar distante, como se sua mente estivesse presa em outro lugar. Um lugar que ele não conseguia abandonar, mesmo querendo. Quando finalmente caminhou até o altar, os fiéis presentes sentiram algo no ar. Não era medo, não era tensão, era reverência. Uma reverência que nascia do próprio ambiente, como se as paredes da igreja soubessem que algo sagrado e terrível havia tocado aquele homem. A missa começou. As palavras iniciais foram pronunciadas com a devoção habitual. Mas havia algo diferente na voz de Padre Pio. Ela tremia, não de velhice, não de fraqueza física, mas de algo mais profundo. Como se cada palavra litúrgica carregasse um peso adicional, uma consciência aguda demais do que estava prestes a acontecer. Até o ranger da madeira dos bancos pareceu cessar. Os fiéis nem ousavam tossir. Havia algo no ar que pedia silêncio absoluto, uma atenção plena. E então chegou o momento da consagração. Padre Pio ergueu a hóstia com suas mãos marcadas pelas chagas.
As luvas de lã que usava para esconder as feridas estavam manchadas de sangue fresco, como sempre. Mas desta vez, ao elevar o pão que se tornaria corpo de Cristo, algo aconteceu. Seu rosto se transformou. Não em glória, como tantas vezes testemunharam, mas em espanto, em terror. Seus olhos se arregalaram como se estivesse vendo algo que nenhum ser humano deveria ver. Sua mão tremeu levemente, algo raríssimo para alguém tão acostumado com o sagrado. E então, silenciosamente, uma lágrima solitária correu por seu rosto enrugado. Uma lágrima. Os presentes ficaram paralisados. Alguns sentiram um frio inexplicável subir pela espinha. Outros relataram depois que, naquele momento, tiveram a certeza absoluta de que Padre Pio estava vendo algo além do véu da realidade. Algo que o céu permitiu que ele testemunhasse, mas que custou um preço alto à sua alma. A missa continuou, mas o peso daquele momento permaneceu. Após a bênção final, Padre Pio se recolheu imediatamente. Recusou cumprimentos. Evitou todos os olhares. Caminhou rapidamente até a sacristia e fechou a porta atrás de si. Sentou-se numa cadeira velha de madeira, abaixou a cabeça e permaneceu assim por horas. O frade auxiliar, Frei Giovanni, ficou do lado de fora, preocupado. Bateu na porta algumas vezes, chamou pelo nome do padre, nada, apenas silêncio. Foi somente no fim da tarde que a porta se abriu. Padre Pio saiu, mas parecia ter envelhecido 10 anos. Seus olhos estavam fundos, vermelhos, e quando Frei Giovanni perguntou, com a voz tremendo, «Padre, o senhor está bem?» A resposta veio baixa, quase um sussurro. Giovanni viu o inferno esta manhã, e nele, um sacerdote. Durante o resto daquele dia, ninguém conseguiu arrancar mais uma palavra de Padre Pio. Ele permaneceu trancado em seu quarto, ajoelhado diante do crucifixo, rezando sem parar. Alguns diziam que ouviam gemidos baixos vindos de dentro. Outros juravam ter sentido um cheiro de enxofre perto da porta, mas ninguém ousou entrar. Somente na tarde seguinte, quando o peso parecia ter diminuído um pouco, Padre Pio chamou Frei Giovanni para uma conversa particular. Não era confissão, mas algo próximo disso. Era a necessidade de dividir um fardo que nenhum homem deveria carregar sozinho. Eles se sentaram num canto silencioso do convento, longe dos outros frades. Padre Pio respirou fundo, como se estivesse reunindo forças para reviver o que tinha visto. Sua voz era baixa, pausada, carregada de uma tristeza que parecia vir de outro mundo. Giovanni, começou ele, o que vou te contar não é fruto de imaginação, não é sonho, não é alegoria. Foi uma visão permitida por Deus, e eu carregarei essa imagem até meu último suspiro. Frei Giovanni apenas assentiu, com o coração disparado. Durante a consagração, no momento exato em que ergui a hóstia, tudo ao meu redor desapareceu. Não vi mais a igreja, não vi mais os fiéis. Vi outra igreja, escura, sufocante. As paredes pareciam feitas de pedra molhada e fria, como se suassem desespero. Não havia povo, mas ecoava um canto. Um canto distorcido, zombeteiro, como um coral profano que imitava a liturgia sagrada. A voz de Padre Pio tremeu. No altar havia um sacerdote, alguém que eu conhecia, Giovanni. Reconheci o rosto. Não vou dizer o nome, mas era alguém real, alguém que ainda vivia quando tive a visão. Ele estava paramentado, mas suas vestes estavam sujas, manchadas, não de lama, de indiferença, de pecado. Ele segurava a hóstia consagrada, mas era como se estivesse segurando um pedaço de papel. Frei Giovanni sentiu o estômago revirar. Seus olhos não tinham luz, Giovanni. Eram 2 buracos vazios. Ele comungou. Colocou a hóstia na boca como quem come pão comum. Mastigou sem reverência. Engoliu sem amor. E então, virou-se de costas para o altar. Simplesmente deu as costas, como se aquilo fosse apenas mais um gesto comum do dia. Como se Jesus não estivesse ali. Padre Pio fez uma pausa longa. Suas mãos tremiam. Foi nesse momento que o chão se abriu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não foi um tremor. Não foi um desabamento. Foi como se a própria terra rejeitasse aquele homem.
Uma fenda negra, profunda, abriu-se exatamente sob seus pés, e de dentro dela surgiram correntes, correntes grossas, enferrujadas, ardentes. Elas se enrolaram em suas pernas, em sua cintura, em seu pescoço, e começaram a puxá-lo para baixo. Frei Giovanni estava pálido. E sabe o que mais me apavorou, Giovanni? Ele não gritou, não resistiu, não clamou por misericórdia. Ele apenas desceu, como se já soubesse que aquele era seu destino. Como se no fundo sempre soubesse. O silêncio dele gritava mais alto que qualquer lamento. Padre Pio cobriu o rosto com as mãos. E então ouvi uma voz. Não sei se vinha de dentro de mim ou de fora, mas era clara, terrível, justa. E ela disse: este é o destino daqueles que tocam o meu corpo santo, com mãos impuras e voltam às suas vaidades sem arrependimento. A comunhão não é fim, mas princípio de santidade. Quem despreza isso, despreza o próprio Cristo. Frei Giovanni permaneceu imóvel por longos segundos. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz era apenas um fio. Padre, esse sacerdote, ele ainda está vivo? Padre Pio levantou os olhos, e a resposta que deu congelou o sangue do jovem frade. Não mais. Morreu 3 dias após eu ter essa visão, sem confissão, sem arrependimento. Sozinho. A notícia da morte daquele sacerdote chegou ao convento uma semana depois. Padre Pio não demonstrou surpresa, apenas baixou a cabeça e rezou em silêncio. Alguns frades mais próximos souberam da conexão entre a visão e a morte, mas juraram guardar segredo enquanto Padre Pio vivesse. Mas a advertência que o santo capuchinho deixou não ficou restrita àquele caso específico, porque aquela visão não era apenas sobre um homem, era sobre uma realidade que poucos queriam encarar, a possibilidade real de condenação através do sacrilégio eucarístico. Quem era aquele sacerdote? Padre Pio confirmou a amigos íntimos que era alguém que vivia uma vida dupla. No altar, professava fé, celebrava missas, consagrava, distribuía a comunhão, mas fora dos muros da igreja, zombava do evangelho, vivia mergulhado em vícios. Tratava a vocação como um emprego, celebrava por hábito, comungava por costume. E a pior de tudo, nunca sentiu necessidade de mudar. Havia recebido advertências. Outros padres tentaram ajudá-lo. Fiéis percebiam sua frieza. Mas ele continuava, ano após ano, missa após missa, comunhão após comunhão, até que a misericórdia de Deus, que espera até o último suspiro, encontrou uma porta eternamente fechada. E assim ele morreu. Frio, indiferente, perdido. Mas a lição que Padre Pio tirou daquela experiência terrível ia muito além do clero. Ele deixou claro em suas cartas espirituais e direções: essa advertência é para todos os fiéis, para cada homem, mulher e jovem que se aproxima da comunhão, porque a Eucaristia é o ápice da vida cristã, mas também é o maior risco quando recebida indignamente. São Paulo já alertava os primeiros cristãos sobre isso. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 27 a 29, ele escreve com clareza cortante: quem come e bebe indignamente, come e bebe sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, sua própria condenação. Não é uma figura de linguagem, não é exagero pastoral, é uma verdade teológica. A Eucaristia é Jesus Cristo vivo, real, presente. É o céu condensado numa hóstia. E tratá-la com desrespeito, indiferença ou sacrilégio é rejeitar o próprio Deus que se entregou por amor. Padre Pio repetia constantemente que o momento da comunhão não é o fim, é o começo. É o início de uma conversa íntima, de um encontro de amor, de uma transformação que deveria durar o resto do dia. Mas o que acontece na maioria das vezes? As pessoas comungam e imediatamente voltam ao mundo. Começam a pensar na semana que vem. Olham o celular. Conversam trivialidades. Saem da igreja correndo, como se nada tivesse acontecido, como se Jesus não estivesse ali, vivo, dentro delas. E é exatamente isso que Padre Pio viu na visão. O sacerdote virou as costas.
Literalmente, deu as costas para o altar após comungar, e esse gesto simbólico representava toda uma vida de indiferença, de rotina, de frieza. Agora pare e reflita. Quantas vezes você já fez isso? Não fisicamente virando as costas, mas mentalmente, espiritualmente, comungando e, segundos depois, já estar com a cabeça em outro lugar, já estar planejando o almoço, já estar pensando nos problemas, já estar distraído com qualquer coisa. Padre Pio dizia que cada distração voluntária após a comunhão era como um espinho a mais cravado no coração de Jesus. E agora você vai entender exatamente quais são esses erros. Deixe eu ser bem direto com você. Existem comportamentos que, por mais comuns que sejam, representam verdadeiros sacrilégios após a comunhão. E o pior é que a maioria das pessoas os comete sem perceber a gravidade, porque viraram hábito, porque todo mundo faz, porque sempre foi assim. Mas Padre Pio não media palavras quando se tratava da Eucaristia. Para ele, cada segundo após comungar era sagrado. Era como estar num quarto trancado, a sós com Jesus. E qualquer interrupção voluntária dessa intimidade era uma ofensa grave. O primeiro e mais comum erro é sair conversando. Você acabou de receber a comunhão. Volta para o banco. Ajoelha por 5 segundos e já está cochichando com quem está ao lado. Comentando sobre o sermão. Perguntando que horas são. Combinando o almoço. Às vezes até reclamando de algo. Padre Pio era inflexível quanto a isso. Ele dizia: você convidaria Jesus para entrar na sua casa e, assim que ele entrasse, sairia conversando trivialidades com os vizinhos enquanto ele fica sozinho na sala? É exatamente isso que acontece. Cristo está vivo dentro de você, esperando sua atenção, seu amor, sua adoração. E você está falando sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre futilidades. O segundo erro, cada vez mais frequente nos dias de hoje, é o celular. Quantas pessoas você já viu que mal voltam do altar e já estão olhando o telefone, checando mensagens, vendo redes sociais, tirando fotos da igreja, às vezes até tirando selfie. Isso não é apenas falta de respeito, é desprezo. É como dizer a Jesus: você pode esperar, tenho coisas mais importantes para fazer agora. E Padre Pio alertava que o inferno está cheio de gente que tratou Deus como segunda opção. O terceiro erro é a distração voluntária. Existe a distração involuntária, aquela que vem sem querer e que todos temos. Padre Pio entendia isso, mas a distração voluntária é diferente. É quando você não faz o menor esforço para se recolher. É quando você fica deliberadamente olhando para os lados, observando as pessoas, pensando em tudo menos em Jesus. É como ter o maior tesouro do universo nas mãos e jogar fora por preguiça de abrir. O quarto erro é sair correndo da igreja. Mal termina a missa, mal o padre dá a bênção final, e as pessoas já estão praticamente correndo para a porta, empurrando, com pressa, como se estivessem fugindo de algo. Padre Pio costumava dizer que Jesus permanece sacramentalmente presente dentro de nós, por cerca de 15 minutos após a comunhão. 15 minutos. Não é muito tempo. É menos do que você gasta vendo vídeos no celular. Mas a maioria das pessoas não consegue dar nem 5 minutos de atenção plena. E o quinto erro, talvez o mais grave de todos, é comungar em estado de pecado mortal. São Paulo foi categórico: quem faz isso, come e bebe sua própria condenação. Não é brincadeira, não é exagero, é doutrina. Padre Pio era conhecido por ter o dom de ler almas. Há dezenas de relatos de pessoas que ele recusou dar a comunhão porque sabia que estavam em pecado grave. E muitas vezes, depois, essas pessoas confessavam que ele estava certo. Elas tinham mentido na confissão, tinham escondido pecados graves, e ele simplesmente sabia. Uma vez, um homem se aproximou do altar para comungar. Padre Pio olhou para ele e disse em voz baixa: vá se confessar primeiro. O homem ficou vermelho de vergonha e saiu. Mais tarde, voltou chorando. Tinha um caso de adultério que nunca havia confessado, e Padre Pio sabia. Mas veja bem, a intenção aqui não é te assustar,
Não é te fazer ter medo da Eucaristia, muito pelo contrário. É te fazer entender a grandeza do que você está recebendo. É te fazer perceber que não é apenas um ritual, não é apenas um pedaço de pão. É o próprio Cristo, vivo, real, presente. E quando você entende isso de verdade, quando essa verdade desce do cérebro para o coração, tudo muda. Seu jeito de comungar muda. Seu jeito de se preparar muda. Seu jeito de viver aqueles minutos após a comunhão muda completamente. E é exatamente isso que aconteceu com pessoas reais, pessoas como você, que um dia entenderam essa verdade e nunca mais foram as mesmas. Deixe eu te contar 2 histórias reais. Histórias de pessoas comuns que tiveram suas vidas completamente transformadas quando começaram a levar a sério o momento pós-comunhão. A primeira é de um empresário. Vamos chamá-lo de Roberto. Roberto tinha uma vida financeiramente estável, família, tudo aparentemente no lugar. Mas ele carregava um vício que estava destruindo tudo: o álcool. Ele bebia todos os dias. Começou socialmente, depois passou para o vício mesmo. Escondia garrafas pela casa, mentia para a esposa, acordava com tremores. Roberto ia à missa todo domingo, comungava, mas era pura rotina. Ele mesmo admitiu depois que não sentia nada. Comungava porque sempre fez isso, porque era católico, porque a família esperava, mas era vazio. Até que um dia, num retiro espiritual, um padre falou sobre Padre Pio. Contou sobre a visão do inferno. Falou sobre a importância do momento após a comunhão. E algo clicou dentro de Roberto. No domingo seguinte, ele fez diferente. Comungou e, em vez de voltar para o banco e ficar pensando na vida, ele se ajoelhou e fechou os olhos. Ficou ali, em silêncio, por 15 minutos completos. Apenas sentindo, apenas estando presente. Apenas dizendo a Jesus do fundo do coração: estou aqui, ajuda-me. Roberto disse que foi a primeira vez em anos que sentiu paz de verdade. Aquela paz inexplicável que não vem de circunstâncias externas, mas de dentro. Ele continuou fazendo isso. Todo domingo. Às vezes ia à missa durante a semana só para comungar e ficar aqueles 15 minutos em silêncio. E aos poucos, algo começou a mudar. A vontade de beber diminuiu. As crises de ansiedade sumiram. Em 2 meses, ele estava completamente livre do vício. Hoje, 5 anos depois, Roberto continua sóbrio. E ele atribui tudo àquela mudança simples: parar de tratar a comunhão como rotina e começar a vivê-la como encontro. A segunda história é de uma jovem chamada Ana. Ana tinha 20 e poucos anos e sofria de depressão profunda, tomava remédios, fazia terapia, mas nada parecia funcionar completamente. Ela ia à missa, comungava, mas sentia que Deus estava distante, que as orações não chegavam a lugar nenhum. Até que ela leu uma carta de Padre Pio onde ele dizia: a Eucaristia é o remédio dos remédios. Mas, como todo remédio, se tomado de forma errada, pode se tornar inútil. Ana percebeu que estava tomando errado. Comungava, mas não ficava com Jesus. Não dava tempo para o remédio fazer efeito. Ela começou a chegar mais cedo na missa, a se preparar melhor e, principalmente, a permanecer em oração profunda após comungar. Não eram orações decoradas, eram conversas. Ela falava com Jesus como se ele estivesse ali, ouvindo cada palavra, porque ele estava. Em alguns meses, Ana começou a sentir mudanças profundas. A depressão não desapareceu de uma hora para outra, mas ela encontrou forças que não tinha antes. Encontrou esperança, encontrou motivo para continuar. E tudo começou quando ela deixou de tratar a comunhão como obrigação e passou a tratá-la como encontro de amor. Agora você deve estar se perguntando: mas então, o que eu devo fazer? Como transformar meu momento pós-comunhão? Como viver isso de forma verdadeira, sem cair na rotina? Padre Pio deixou orientações bem práticas. Não eram regras rígidas, mas caminhos testados, coisas que ele mesmo vivia e ensinava aos seus filhos espirituais. A primeira orientação é simples: reserve no mínimo 15 minutos após comungar para ficar em recolhimento. 15 minutos. Não é muito.
É o tempo que Jesus permanece sacramentalmente presente em você de forma mais intensa. Durante esses minutos, tudo o mais pode esperar. Padre Pio dizia: depois da comunhão, a alma deve recolher-se. É o momento mais íntimo com Jesus. Fique com Ele, adore, fale ou apenas silencie. Mas não volte ao mundo como se nada tivesse acontecido. Você não precisa ficar rezando orações decoradas o tempo todo. Pode simplesmente estar presente, sentir, agradecer, pedir, chorar, se precisar. O importante é estar ali, de verdade, consciente de que Jesus está vivo dentro de você. A segunda orientação é sobre a preparação. Padre Pio era radical quanto a isso. Ele dizia que se preparar para comungar é tão importante quanto o momento da comunhão em si. É como preparar a casa para receber uma visita importante. Você não deixaria sua casa suja, bagunçada, cheia de coisas impróprias se o Papa fosse te visitar, certo? Então, por que deixar sua alma suja de pecado quando Jesus vai entrar nela? Por isso, a confissão frequente é essencial. Padre Pio aconselhava a confissão pelo menos uma vez por mês, mesmo para quem não tinha pecados graves. Porque a confissão limpa, purifica, prepara o coração para receber dignamente a Eucaristia. A terceira orientação é sobre a postura. Não estou falando apenas de postura física, mas de postura interior. Padre Pio via muita gente comungando de pé rapidamente, sem reverência, e ele sofria com isso. Ele sempre dizia: trate a Eucaristia com o mesmo respeito que trataria o próprio Jesus se ele estivesse visivelmente diante de você. Se Jesus aparecesse na sua frente, você pegaria o celular? Você ficaria conversando trivialidades? Você sairia correndo? Claro que não. Você ficaria paralisado de reverência. Então, por que fazer diferente quando ele está realmente presente, só que de forma invisível? A quarta orientação é sobre o silêncio interior. Padre Pio era mestre nisso. Ele dizia que o barulho externo às vezes não podemos controlar, mas o barulho interno, sim. Cale os pensamentos. Silencie as preocupações. Desligue a mente do mundo por alguns minutos. Deixe Jesus falar. Muitas vezes, ele não fala com palavras. Fala com paz, com presença, com amor silencioso. E a quinta orientação, talvez a mais importante, é sobre transformação. Padre Pio era categórico. Se você continua o mesmo depois de comungar, algo está errado. A Eucaristia não é neutra, ou ela te transforma, ou você está recebendo indignamente. Não existe meio termo. Você não pode encontrar Jesus de verdade e continuar sendo a mesma pessoa. É impossível. Ele costumava advertir seminaristas com palavras duras. A igreja não precisa de padres que repetem fórmulas. Precisa de homens que tremam diante do altar. Nunca comunguem com pecado mortal. Nunca celebrem por rotina. E nunca se esqueçam. O que você faz depois da comunhão define quem você é diante do céu. Isso vale para todos. Para você que está assistindo agora, o que você faz depois de comungar mostra quem você realmente é. Mostra se sua fé é real ou apenas teatro. Mostra se você ama Jesus ou apenas cumpre protocolo. E Padre Pio sabia disso, porque ele mesmo vivia isso. Cada comunhão dele era um êxtase. Cada missa durava horas, porque ele entendia a grandeza do que estava acontecendo. E agora chegou o momento de você entender também. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, deixe eu ser bem claro com você. Na próxima vez que você for comungar, lembre-se de uma verdade simples, mas profunda. Naquele momento, você se torna um sacrário vivo. Você não está apenas recebendo uma bênção. Você está recebendo o próprio Cristo, vivo, real, presente, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Tudo isso dentro de você. Por alguns minutos preciosos, você é o templo do Altíssimo. E o que você faz com isso? Como você trata essa presença? Essas perguntas não são retóricas, são um convite à reflexão profunda, porque a resposta que você dá, não com palavras, mas com atitudes, define seu destino eterno.
Padre Pio viu o que acontece quando alguém despreza esse momento. Viu as correntes, viu a escuridão, viu o silêncio aterrorizante de uma alma que escolheu a indiferença. E ele passou o resto da vida alertando: nunca, jamais, trate Jesus como costume, porque naquele momento o céu está dentro de você e o inferno espera só por uma brecha, uma distração, uma indiferença, um desrespeito. Qualquer porta aberta serve para que a graça escape e o vazio entre. Mas não precisa ser assim. Você pode escolher diferente. Pode escolher viver a comunhão como o que ela realmente é. O encontro mais íntimo, mais profundo, mais transformador que existe nesta vida. Pode escolher dar a Jesus aqueles 15 minutos que ele merece. Pode escolher silenciar o mundo e ouvir o céu. E quando você faz essa escolha, tudo muda. Sua fé deixa de ser rotina e vira relacionamento. Suas missas deixam de ser obrigação e viram encontro. Sua vida espiritual deixa de ser superficial e vira profunda, real, transformadora. Então eu te convido agora. Faça um compromisso, um pacto sagrado. Na próxima vez que você comungar, dê esses 15 minutos a Jesus. Desligue o celular. Não converse, não se distraia. Apenas fique, apenas esteja presente. Apenas ame. E se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu que precisava ouvir isso hoje, eu te peço, escreva nos comentários: Jesus, ensina-me a te receber com amor. Esse comentário não é só um gesto, é uma oração. É um pedido sincero para que Deus transforme a forma como você vive a Eucaristia. E mais, compartilhe este vídeo. Envie para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso, para aquele amigo que vai à missa, mas está vivendo no automático. Para aquela mãe, aquele pai, aquele irmão que está distante, porque essa mensagem pode salvar almas, literalmente. E se você quer continuar recebendo conteúdos assim, que fortalecem sua fé e te aproximam de Deus, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque juntos formamos uma comunidade de fé. Juntos espalhamos os ensinamentos que o mundo precisa ouvir. Juntos levamos a luz de Padre Pio para milhares de corações. E se você puder, torne-se membro deste canal. Com seu apoio, conseguimos produzir mais conteúdos, alcançar mais pessoas, espalhar mais esperança. Você não estará apenas ajudando um canal, estará participando de uma missão. A missão de levar Cristo ao mundo através das palavras dos santos. Que Padre Pio interceda por você, que a Virgem Maria te proteja. E que Jesus, presente na Eucaristia, transforme sua vida completamente. Fique com Deus e lembre-se, a próxima comunhão pode ser a que muda tudo. Não desperdice essa graça. Amém.